para a discussão sobre defesa do território. Eu passo a palavra para a Beatriz Cardoso, a nossa assessora jurídica popular da ATER, né, da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, para contribuir com a nossa atividade hoje. Beatriz, muito obrigada, seja bem-vinda ao projeto do Coletivo Cagaita, junto aos Jovens Cook, junto ao Fundo Casa, e fique à vontade. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Cíntia. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Maravilha. Então, vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Beatriz, eu falo aqui de Salvador, né? Estou em Salvador agora, aqui na Bahia, e eu atuo junto às comunidades de fundo e fecho de pasto aí na região Cook, pegando um pouco ali Juazeiro, né? E venho nessa atuação junto ao IRPA. Os meus colegas estão aqui, Maria e Newton, e também na ATR, que é uma associação de advogados aqui da Bahia, que faz assessoria jurídica para povos do campo, né? Então, para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas de fundo e fecho de pasto. Então, eu vou conversar um pouco com vocês a partir do que eu tenho, do que nós temos visto aqui, né? Nessas lutas que envolvem também um pouco a discussão do direito. Quando eu recebi o convite, né, eu pensei em algo mais prático, né, para a gente discutir. Então, vou nortear minha fala um pouco assim, para a gente pensar de forma mais concreta, né, o que está acontecendo nos territórios e como é que a juventude que está lá pode fortalecer essas lutas. Então, nossa ideia vai ser conversar um pouco a partir daí. Mas antes, assim, algumas pessoas aqui eu conheço, né, mas outras pessoas eu não conheço. E eu queria também, não só para conhecer, mas para a gente saber um pouquinho assim o que está rolando nas áreas que vocês fazem parte, né? Eu sei que tem um pessoal que está na cidade, né? Mas se apresenta também, mas em especial para o pessoal que está nas comunidades, né? A gente queria fazer assim rapidinho uma apresentação, que vocês pudessem falar o nome, de onde vocês estão falando, né? Então, qual é o município, vocês moram em alguma comunidade, como é que é? E como é que está a situação da terra aí? Então, queria, assim, uma coisa rápida, mas que vocês conseguissem dizer, a terra aqui tá beleza, não tá rolando problema nenhum, ou então, não, a gente tem alguma questão aqui, só para a gente abrir o nosso debate. Pode ser assim? Massa. Então, para ajudar, eu vou chamar, tá bom? Porque aí fica mais dinâmico. Então, vou chamar aqui, para se apresentar, vou de baixo para cima, Irlane. Irlane, conte aí seu nome, de onde é que você fala. Boa noite, meu nome é Irlane, estou falando de Bendegó. Você mora numa comunidade, Irlane? Onde é aí que você mora? Moro em Sítio Antônio Josina. Pronto. E a situação da terra aí, como é que tá? Você mora aí há muito tempo? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. E tá tendo algum problema aí com a terra ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem por aqui. Maravilha. Pronto, agora eu vou chamar Valdivino. Valdivino, se apresente aí rapidinho e diga se está tudo bem na sua comunidade lá de das Aroeiras. Boa noite, doutora Beatriz, boa noite a todos e todas. Valdivino, eu sou militante da articulação aqui, da articulação regional das comunidades tradicionais de fundo do pasto, região Canudoá e Curaçá. Dizer que não está muito bom não, aqui nós temos conflitos há muito tempo, né, e estamos no processo tentando, né, fazer o processo de regularização fundiária, mas está meio complicado ainda. Já foi feito aqui na comunidade o cadastro ambiental coletivo, né? Mas, pessoal, algumas instituições do município está questionando esse cadastro. Inclusive, na terça-feira, vamos ter uma reunião com o sindicato aqui dos trabalhadores rurais para discutir com a direção do sindicato a questão do cadastro. Tem alguns problemas aqui, né, na comunidade que a gente está tentando ver como é que faz. Ainda não temos nenhum processo judicializado, doutora Beatriz, mas temos conflitos, sim, temos situações muito ruins aqui na comunidade
mas a comunidade está segura na questão da defesa do território. Eu tive aí no sítio Antônio Josino na semana passada, junto com o Luiz Carlos, e o pessoal nos contou uma história que não é muito boa aí para a comunidade. Tem uma área aí que, segundo algumas pessoas, diz que pertence a são herdeiros e querem vender essa propriedade, e é a área que o povo cria as cabras aí, né? As cabras, os bodes, as ovelhas. Não Vixe. está muito tranquilo aí, não. Inclusive, o Luiz está contando também, nós estávamos lá e o pessoal estava contando essa situação do sítio Antônio Josina. Irlane depois vai ter que dar uma pesquisada no que está rolando aí, Irlane. O Valdivino já deu a deixa aí. Vou passar agora para a Roseli para se apresentar rapidinho e dizer como é que está a situação. É a mesma comunidade de Valdivino, né? Como é que está a situação lá, do jeito que você enxerga, Roseli. Então, boa noite. Prazer, Beatriz, revê-la você aqui de novo. Obrigada por aceitar o convite, viu? E, então é isso, eu sou Roseli, também sou da mesma comunidade aí, lá das Aroeiras, né? E é isso que ele já trouxe, né? Tem os conflitos, mas estamos aí no processo de regularização fundiária. Beleza. Agora, raízes culturalizadas. Acho que é o William, né? O negócio tá pegando aí, né, William? Vai, agora estamos te ouvindo. Boa noite. Eu sou o William, estou falando do Antônio Josina. E, William, você tem alguma coisa para acrescentar sobre a situação da terra aí? Então, a gente está fazendo um ofício para enviar para uma coisa, esqueci o nome agora, mas a gente vai estar procurando resolver a situação. E qual é a situação que está rolando assim? Me resuma aí rapidinho. Então, essa situação aí que o Claudino falou, e a gente usa a terra para o coletivo para criar os animais, né? Só que agora apareceu um suposto dono, que ele está querendo a terra. E a gente está procurando saber se ele tem a documentação correta dessa terra, porque ninguém sabe, né? Tem muito tempo que essa terra foi abandonada praticamente, e o cara aparece do nada assim querendo vender, e a gente procura saber, né, se eles têm a documentação correta. Maravilha. Vamos conversar exatamente sobre isso hoje. Agora, Misailton. Boa noite, eu sou Isailton, sou da comunidade Fundo de Pasto do Raso. E recentemente teve uma questão da terra aqui, que foi um cara que veio de Sergipe tendo ter comprado o fundo de pasto. E aí entrou os órgãos aí e por enquanto tá quieto, né? Mas nunca se sabe. A gente tem que ficar aguardando aí, sempre ligado, saber. Uma pessoa quis invadir, quis cercar tudo, mas aí, graças a Deus, o povo se juntou, todo mundo, e junto com os órgãos aí, conseguiram impedir dele cercar. Massa, Zailton, que bom. Aí no raso, né? Agora, Mariana. Seu microfone, Mariana. Boa noite, gente. Então, meu nome é Mariana, sou da comunidade tradicional, Fundo de Feixe de Pasto, Canto da Onça, né? Sou do Curaçá. E hoje faço parte também da comissão, né? Do coletivo de Jovens Cook e também do projeto, né? E na sua comunidade está tudo bem? Na área que vocês criam? Tá. A gente tá, graças a Deus, até agora, estamos em paz. Que ótimo. Agora, Maria.
Boa noite, gente. Maria, eu faço parte da equipe do IEPA. Um grande prazer estar aqui hoje. Parabéns pela iniciativa. E Massa. a gente trabalha em muitas comunidades onde, infelizmente, não está muito tranquilo, não, né? Pois é. Agora, Lumária. Boa noite, meu nome é Lumária, sou técnica em agroecologia, faço parte de uma comunidade aqui na região de Canudos, São Bento, e na teoria tá tudo bem, mas na prática sempre também tem algum probleminhas. Você quer contar algum problema assim, Lumária, rapidinho? Que você já tenha visto aí? Acho que ela parou de nos ouvir. Bom, vamos seguindo. Luiz, conte aí como é que está a situação na sua comunidade. Boa noite! Saudações conselheiristas a todos e a todas. Me chamo Luiz Carlos, faço parte da comunidade de Fundo de Paz Bom Jardim, Canudos. Sou indígena Caimbé e um pouco do cenário. A questão da terra, né, sempre há conflitos. Nós temos parte do território regularizado, mas tem uma outra grande parte que também a comunidade, não só a gente, mas outras comunidades conectadas também que fazem uso dessas terras e que agora a gente se depara com avanço, com a iniciativa de instalação de um complexo eólico na região. Certo. Agora, Kaique. Tem algum microfone aberto? Acho que é o seu, Lumária. Boa noite, meu nome é Kaique Vale dos Santos, sou da comunidade do sítio Tana Josina. A solução é o mesmo relato que o William relatou aí. Beleza, Kaique. Agora, Judenilton. Boa noite, gente. Satisfação grande poder estar participando com vocês. Muito bom ver a galera aí de Sítio de Josina, galera de Curaçá também, galera de Uauá. Kaique, capoeirista aí, vamos estar aí, Kaique, daqui um dia fazendo atividade, você, o Ilho, o pessoal aí de Antônio de Josina. Então é isso, eu sou o Nilton, aqui do IRPA, Juazeiro. Na minha comunidade, eu estou lutando para ficar tudo bem, mas a gente é muita luta, gente. E a gente precisa continuar junto aí. Abraço a todos. Massa, Nilton. Jair. Jair, se você estiver falando, a gente não está te ouvindo. Agora. Oi, boa noite. Tá me ouvindo agora? Bom, Sim. eu sou Jair, sou aqui da comunidade de Oricuri, Uauá. E como é que tá aí, Jair? A terra? O pessoal tá criando normal? Tá tendo alguma coisa? Até onde eu sei, tá tudo certinho. Até onde eu sei, né? Então tá. Valeu. Grazi? Oi, boa noite. Eu sou de Uauá e da comunidade Laje da Daroeira, e a situação, Valdemir e Roseli aí já falaram. Ah, ficou fácil, né, Grazi? Já passaram 2 pessoas, mas tudo bem. Gildemara? Boa noite.
Eu sou aqui da comunidade de Caxaqui, Curaçá, Bahia. De caixa aqui? Isso. Ah, e como é que tá a situação aí? Tem alguém tentando invadir a área de vocês? Ultimamente acho que tá tudo bem. Se eu não Certo. me engano, nossa área pertence ao INCRA hoje em dia. É assentamento, né? Uhum. Tá certo. Obrigada, Então, porque as Gilmar. pessoas não aceitaram. As pessoas o quê? Desculpa, não te ouvi. Não quiseram aceitar. Certo, mas é uma área federal, né? Pertencente ao INCRA. Agora, Cosme, Isso. Vocês estão me ouvindo? sim. Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Estou vendo uma participação significativa de uma galera jovem aí, cada um falando um pouco da sua vivência, da sua comunidade. Eu sou de uma comunidade tradicional de Fundo de Passo, lá no município de Andorinha. Tenho ajudado aqui na Central de Fundo de Cristo e Passo, de Bonfim, desde 2013, contribuído com a luta aqui. Sou egresso da Universidade do Estado da Bahia, eu fiz o curso de bacharel em Direito da turma de Andorinha. Desde 2017 estamos aí, né? Terminou o curso, estamos aí na luta, né? Mas é um prazer estar com vocês. Algumas pessoas eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecer, Maiara, entre outros aí. E estamos aí para contribuir. E aqui os problemas não são diferentes de vocês, né? Na comunidade onde eu atuo mais, na verdade, Quessurará não tem nenhum tipo de conflito. Mas a nível regional aqui, Monte Santo tem muito conflito. A gente saiu de uma comunidade domingo, sábado, tem um conflito, então um processo lá de luta pela permanência na terra. Nós temos problemas de eólica na comunidade Baixo Mateus, no município de Andorinha, no município de Monte Santo nós temos vários problemas com eólica. E, então, os problemas são muito parecidos com o pessoal aí da região sul e da região norte. Então, estamos aí. Mas é um prazer mesmo. Pena que eu gostaria de falar com você, que agora mesmo está rolando um debate com o pessoal da Universidade da UFRB, falando um pouco da questão da educação do campo, como é que a gente pode ingressar. Pena que chocou, né? Não vai dar para a gente também abrir esse debate, mas é super importante também que em outros momentos a gente possa participar. Eu estou vendo que está faltando alguns companheiros também da articulação, talvez está no outro debate também, mas é assim mesmo, vamos que vamos. Bem-vindo à região PUC, Cosme. Valeu, Obrigado, Cosme. Marcelino. É assim mesmo, estamos aí. A luta é assim. Bom, para a gente fechar, Cíntia, você vai se apresentar de novo? Falar. Aí onde você está deve estar tendo muito conflito, né? Brasília. Então, eu estou num lugar mais diferenciado. Eu sou baiana, graças a Deus, também. Mas eu sou da região oeste da Bahia, né? E agora, nesse período de recesso, eu estou aqui onde meus pais trabalham, que é em Roda Velha, eu acho que todo mundo conhece muito bem. E, assim, aqui eu acho que é tudo muito velado também. É tudo muito silenciado. Tem o poder do agro, ele consegue ainda. É uma cidade de em torno de 3 mil habitantes. É um distrito, né? O Roda Velha é um distrito, está bem distante de São Desidério, que é sede. Fica a 70 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. Fica 120 mais ou menos de Barreiras. Então, assim, é um distrito que é o maior produtor de algodão,
que está isolado e ele também tem, se tiver conflito, ele está sendo velado. Ou senão nem chega a ser anunciado. Porque antes de acontecer, muitas águas já rolaram literalmente. Mas, por enquanto, até aqui, tá indo conforme sempre vi o que, desde quando eu morei aqui, né, desde 2017, que eu sempre venho para cá, desde quando eu estou andando por essas eiras e beiras aqui, ainda permanece da mesma forma. Até porque também a gente não, assim, eu nunca observei, eu fiz uma pesquisa aqui uma vez, mas não consegui captar associações, né? Ou a organização das comunidades. Já teve uma vez, quando eu estava fazendo a pesquisa, a galera me falou assim, por baixo dos panos, não, a gente tinha uma associação, mas aí acabou, porque todo mundo trabalha para as fazendas, então ninguém trabalha para si mesmo. Quem cuida da sua própria terra aqui é um ou outro que é mais antigo, né, que ainda permanece, mas não tem nenhuma organização. E também aqui, politicamente falando, é um lugar que não se tem nenhuma frente, né, ampla com partidos ou com políticos que lideram esses movimentos. E também eu acho que ainda não teve essa oportunidade, porque também o lugar é muito arriscado, né? Todo mundo compreende bem esse processo. Mas é isso, é a Bahia de muitas Bahias. O oeste da Bahia também tem a dinâmica que, quando se trata de conflitos, ela é uma só, né? E aí estamos aqui. Estou observando o processo, que o processo da grilagem, a matrícula gigantesca da Bahia toda está passando por cima da minha cabeça, ou por baixo dos meus pés, para dizer a verdade. Mas é isso. Sim, sim. O Oeste, sua dinâmica, né, de expulsão dos povos. Bom, para fechar aqui, falta Caroline e depois Beatriz Cristina. Boa noite, meu nome é Caroline do Vale Oliveira, da comunidade Sítio Antônio Josina. O William já fez um pequeno comentário do que está acontecendo. Beleza, Caroline. E Beatriz? Minha xará? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Beatriz, eu sou de Brasília mesmo. É isso, não tem muito conflito, não pelo menos que dê para ver, né? Mas aqui tá tranquilo. Pelo menos, claro, nesse sentido diário. Sim. Massa, gente. Então, fui anotando aqui. Eu tô vendo que algumas pessoas chegaram depois. Delma, você quer se apresentar rapidinho? De onde, seu nome, né? Sua comunidade. Se está tendo algum conflito aí na sua comunidade de terra. Boa noite, eu sou Delma, sou daqui da comunidade de Raso, município de Canudos. E é uma região já bem conhecida, né? Com essa questão de conflitos. Temos aí a questão da eólica, que também abrange aqui a comunidade. Tem conflitos na área de fundo de pasto, da gente também. Então, é uma, digamos assim, uma das comunidades bem conhecidas já, com questão de conflito. E estou por aqui. Certo, Delma. O atraso, chegando agora, mas é um Seja prazer sempre bem-vinda. participar. Obrigada. Pronto. Falta agora Maiara e Mara, que eu vi aqui também, que acho que não se apresentaram, né? Maiara? Boa noite. Meu nome é Maiara. Eu sou de uma comunidade tradicional de fundo de pasto, que é a Santana, no município de Curaçá. Graças a Deus está tranquilo. E que permaneça assim. Certo, Maiara. Mara? Boa noite, eu sou Mara, irmã da Maiara, viu? Aí também sou da comunidade lá Santana, fica aqui no município de Curaçá. E até hoje nós não tivemos nenhum problema nessa questão da terra, não. Beleza. Então vamos lá, gente. Acho que agora já deu para pegar aqui um pouco, né, do panorama de como é que está a situação aí nas áreas de vocês.
E assim, achei engraçado que algumas pessoas falaram, até onde eu estou vendo não tem, né? Mas pode ser que tenha. Então, acho que isso é bem importante, né? Como é que a gente aguça o nosso olhar e às vezes a gente não acha que está tendo, mas por trás ali está tendo, sim, algum conflito, né? Algum tipo de ameaça ao território em que as comunidades de vocês vivem. E outra coisa é que, às vezes, historicamente já teve, né? Então, por exemplo, essas áreas de Curaçá, né? Geralmente são áreas que historicamente tiveram conflitos. É toda a região aqui. Então, quem é mais novo talvez tenha pegado um outro momento, né? Então, é importante também, às vezes, a gente resgatar isso. Agora pode não estar tendo conflito, mas há 50, né, 60 anos atrás, pode ser que nessas mesmas áreas tenha tido vários conflitos. Então, assim, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer nessas situações que as comunidades de vocês estão passando, ou que outras comunidades estão passando, ou que podem vir a passar, né? E podem estar aí, como o Luiz falou, né? Comunidades conectadas. Às vezes a minha comunidade, exatamente, a área de fundo de pasto da gente não está sendo ameaçada, mas os nossos animais vão até outra área, né? Ou a gente usa a água que fica armazenada em outra área, ou a gente passa por determinada área de outra comunidade. E tudo isso significa que se essas outras áreas são atingidas, a gente também é atingido, né? Então, é importante a gente ficar atento a esse contexto todo. Às vezes não é a área que a minha família usa, mas diretamente, né, que a minha família está há mais tempo, mas é a área que a gente solta os animais. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco quando acontece alguma coisa nisso, o que a gente pode fazer. Então, eu preparei um materialzinho aqui para a gente ir se guiando, depois eu vou mandar para vocês. Deixa eu só colocar aqui, só um segundo. Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Quem tiver pelo celular, pode dar um zoom, assim, se fica melhor, tá? Tentar ir ajustando aí, mas depois eu vou mandar para vocês. E, gente, qualquer dúvida, pode abrir o microfone, pode interromper, né? Esse formato online é meio estranho, mas a gente vai aqui. A ideia mesmo é que a gente converse hoje, né? Então, não é que eu fique aqui falando sozinha, não. Por favor, não me deixem aqui falando sozinha. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco aí sobre os direitos territoriais das comunidades de fundo de pasto, né? As comunidades de fundo de pasto têm vários direitos que a gente não vai conseguir falar aqui hoje, né? Cosme falou sobre a questão do acesso à universidade, né? É um dos direitos que as comunidades tradicionais têm. A gente vai conversar dele aqui hoje, mas a gente vai focar nos direitos territoriais. Para começar, eu queria rapidinho aqui ver quem é que pode se arriscar me dizendo se sabe a diferença entre posse e propriedade. O pessoal que está aqui, que não é assim, jovem, tipo Luiz Valdivino, que está aqui dizendo que é jovem, mas não é. Por favor, se segurar nessa hora, viu? Então, o resto da galera, eu queria ver quem acha que pode me dizer aí o que é posse e o que é propriedade. Quem se arrisca? Eita, vamos lá. Eu entendo que, tipo assim, posse é tipo uma pessoa que tipo tem a documentação daquela terra, né? Que tem um direito. E propriedade onde a pessoa cria, né? Tem seus criatórios. Pronto, Mariana deu um primeiro chute. Alguém quer complementar? Alguém acha que é diferente? Ela falou que a posse é o lugar onde a gente tem o documento e a propriedade é onde a gente cria. Alguém quer concordar, discordar? Ô, Beatriz. Não, você não, Valdivino, você está proibido. Outra pessoa? Você só depois. Posso arriscar? Pode, Jair, pode falar. Olha, na minha opinião, posse é aquela área que você ocupa, mas legalmente, perante a lei, ela não é sua.
E propriedade é quando você tem o documento dela tudo certinho, registro, e, digamos, o governo reconhece que você é proprietário daquela área, eu acho. Massa, estamos quase lá. Então, vamos pegar primeiro essa diferença entre posse e propriedade, gente. Mariana, né? Mariana, o que você falou é o contrário. A posse é o lugar onde a gente usa, certo? Então, sempre que vocês falarem de posse, vocês lembrem do uso. Então, se você usa a sua casa para morar, você tem a posse. Se eu uso essa caneta todo dia, eu tenho a posse dessa caneta, né? As comunidades de fundo de pasto, elas têm a posse das áreas onde elas criam, né? Criam, pegam frutos, eventualmente plantam. Então, a posse é usar, certo? Até aí, tudo bem para todo mundo? Se ficar dúvida, vocês vão falando. E a propriedade é um pouco parecido com isso que Jair falou. A propriedade é ter um documento. Então, sempre que a gente lembrar de propriedade, a gente vai lembrar de ter um documento. E sempre que a gente vai lembrar de posse, a gente vai falar do uso. Agora, não é qualquer documento que é um documento de propriedade, tá? O documento, para ser de propriedade, ele tem que estar registrado no cartório de imóveis. A gente não vai aqui conseguir discutir muito isso, tá? Porque nosso tempo não é tão grande. Mas vamos começar pensando assim: posse é usar e propriedade é quando você tem um documento registrado no cartório de imóveis. Aí eu queria fazer outra pergunta. Será que uma pessoa pode ser possuidora e proprietária ao mesmo tempo? Foi ficando mais difícil, mas vamos lá. Quem arrisca? Sim. Gildemara que falou, sim. Por que sim, Gildemara? Me conte aí. Como é que dá para ser proprietário e possuidor? Tendo documento que garanta. Pronto. Então, se a pessoa tem um documento registrado no cartório de imóveis e ela usa aquela área, ela é possuidora e proprietária, tá? Então, esses são conceitos importantes para a gente ver os direitos das comunidades de fundo de pasto. Por quê, gente? A maioria das vezes, as comunidades de fundo de pasto, elas têm a posse da área, mas elas não têm um documento de propriedade, certo? Cíntia deu o exemplo do oeste da Bahia. No oeste da Bahia, existem muitas propriedades que são de estrangeiros. Então, a pessoa mora lá na China, mas ela tem um documento de propriedade na Bahia. Então, muitas vezes, ela nem usa a área. Ela não exerce a posse da área, mas ela tem um documento de propriedade. Então, para a gente ver que são coisas diferentes. Eu queria que vocês me dissessem se... Vou escolher uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Caroline. Caroline, você está me ouvindo? Isso, tô. Caroline, me conte aí. A sua comunidade, ela tem a posse de alguma área? Tem porque usa, mas não tem o documento. Não é proprietária. Não é proprietária, mas tem a posse. Isso. Maravilha. Então, até aí, todo mundo entendendo, né? Eu vou passar um videozinho aqui agora para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Estamos aqui no mutirão, recuperando o destruimento que os grileiros fizeram. Que destruíram nossa casa, que estava uma casa de material muito bem feita, destruíram, enterraram tudo, cortaram o nosso rancho, que tinha o primeiro rancho de apoio, enterraram, queimaram, então nós estamos restaurando, entendeu? Então aqui essa ferramenta que nós estamos construindo aqui, tem um grupo aqui dos 40 homens, nós estamos reconstruindo o rancho e depois vamos reconstruir a casa de material que nós fizemos e eles destruíram. Então é isso que está aqui. Sem dizer
quantos anos tem aqui, porque eu já estou com 82 anos, e desses 82 anos para cá eu conheço os mais velhos botando o gado aqui e preservando. E aí chegou a oportunidade minha vir. E aí vem demais. E de geração em geração. De geração em geração. Dão também a mesma coisa, de geração em geração. E nós estamos aqui, porque tem a época que a gente precisa de trazer o gado, fazer o retiro e preservar vegetais que aqui se encontram. Que eles invadiram a área e disseram que nós éramos grileiros, que nós estávamos grilando as terras. Agora, se os caras que nasceu e criou aqui é grileiro, e os que chegou, pode dizer outro dia, a gente conheceu aqui, nós já velho, chegou isso aí, né, Dom? Que hoje... Conseguiram ouvir, gente? O áudio é um pouco baixo, né? Mas deu para ouvir? Então, retomando aqui a nossa conversa. Vocês viram aí que estão esses dois senhores, né, conversando lá. Eles são de uma comunidade de fecho de pasto chamada Vereda da Felicidade. E eles estão contando uma história, né? Chegou uma pessoa e a pessoa disse que eles eram grileiros da comunidade, grileiros da área. Alguém já ouviu falar em grilagem? Quem pode me dizer o que seria grilagem de terra? Quem já ouviu falar aí desse nome? Sim, acho que são pessoas que tomam terra de outros. Isso. A grilagem de terra, ela tem a ver com isso, né? Tentar tomar uma área que não é sua. Mas ela tem uma especificidade que, geralmente, quando a gente fala em grilagem, é uma pessoa que frauda um documento de propriedade. Tá? Por isso que a gente falou aqui, não é todo documento que comprova a propriedade. Tem documentos que são inválidos, né? São documentos que não servem para comprovar a propriedade. Então, a grilagem é quando alguém geralmente frauda um documento de propriedade, né? E aí imagine que para você fraudar um documento, tem que ser uma pessoa assim que tenha, né, alguma ligação ali, algum poder, né? Não é todo mundo. Eu não consigo chegar lá no cartório e fraudar um documento de propriedade, né? Isso tem relações envolvidas aí. E muitas vezes essas pessoas chegam na área, em áreas que elas não usam, e tentam tomar essa área das comunidades. Então, isso que é a grilagem. Pode ser que esteja acontecendo aí na área de vocês. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Se a pessoa tiver um documento de propriedade válido, não estou falando de grilagem como o pessoal contou ali no vídeo, não. Será que ela pode fazer tudo o que ela quiser com a área dela? Então, vamos supor que eu tenha uma área, né? Dentro da minha comunidade, eu tenho um pedaço de propriedade. Será que eu posso fazer o que eu quiser com esse pedaço? Quem arrisca? Acredito que não, né? Porque por mais que eu tenha uma documentação que diga que aquela propriedade é minha, porém, existem alguns critérios que eu devo obedecer, né? Como, por exemplo, a mineração. Nem tudo que está... aquilo que está abaixo do meu solo não me pertence, né? Segundo leis, não me pertence. Outra coisa é a questão do desmatamento. Tem toda uma questão ambiental, né, que não me permite que eu faça certos tipos de ações, mesmo a propriedade sendo minha. Isso, Delma, muito bem. Então, gente, já entendemos, né, a diferença entre posse e propriedade. Geralmente, as comunidades de vocês têm a posse, né? É comum que alguém tem que chegar aí, um grileiro tem que chegar para tomar a área dizendo que é proprietário. E mesmo que uma pessoa seja de fato proprietária, né? Inclusive, dentro das comunidades, existem pessoas que têm o título de propriedade, né? Da comunidade de fundo de pasto. Isso não significa que ela pode fazer qualquer coisa com a área dela, não. Existem algumas restrições à propriedade, né? E, inclusive, existe uma coisinha na legislação que chama função social da propriedade,
que é o quê? O proprietário ou a proprietária, ele tem que respeitar as leis trabalhistas, tem que respeitar as normas ambientais, Delma citou o exemplo do desmatamento, né? Tem que favorecer o bem-estar dos proprietários, dos trabalhadores, e tem que utilizar aquela área. Então, aqui na região, eu não sei se vocês têm experiência, já viram isso, né? Mas é muito comum que comunidades de fundo de pasto utilizem áreas que são de propriedade de alguém, mas essa pessoa abandonou há muitos anos, né? Então, essa área fica abandonada lá 15, 20 anos, 30, 50 anos, ou seja, essa área não está cumprindo a função social da propriedade. E aí, às vezes, essa pessoa chega anos depois dizendo que é dono, né? Então, a gente vai ter essas situações, comunidades, às vezes, que não têm título de propriedade, outras que têm o título, mas existe essa limitação da função social, comunidades que, às vezes, criam em áreas que são de propriedade de alguém, mas essa área não está cumprindo a função social, tá? E sempre que uma área não está cumprindo a função social, ela deve ir para desapropriação, ela deve ser destinada à reforma agrária. Você quer falar, Valdivino? Quer dar esse exemplo? Oi. É que eu coloquei um fone, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, eu escrevi aí no chat, né? É o exemplo da comunidade do Sítio Antônio Josina, que no sábado, né, eu estive lá com o Luiz Carlos, inclusive nós pegamos uma lama retada, estava chovendo sábado, para chegar lá na comunidade, muita lama. E aí o pessoal na reunião lá, tinha umas pessoas que estavam contando essa história, que uma pessoa tinha uma propriedade, na verdade tem uma roça pequena cercada, tinha uma casa que não existe mais, já foi abandonada, caiu metade da casa, e grande parte da terra é solta, não tem cerca. Os animais pastam nessa terra, não só da comunidade do Sítio Antônio Josina, como também de outras comunidades, né? Ali do Penedo, do Rio do Vigário, eles chamavam Rio do Lúcio, né? Dessas outras comunidades ali próximas do Sítio Antônio Josina. E aí, segundo eles, estão preocupados, né? As pessoas colocaram isso lá na escola, na comunidade, estão preocupados porque, segundo eles, tem alguns herdeiros que nem moram na região, né, que moram fora, que moram em outras cidades, estão ameaçando vender, estão colocando à venda essa propriedade com a terra onde a comunidade faz o uso coletivo, comunitário. Então, esse é um exemplo muito, assim, interessante, concreto, né, um exemplo concreto, tanto conhecido nessa região, que muita gente tem áreas de terra, né, nas comunidades, mas que não fazem uso, não importam, e colocam no mercado de terras, né? Colocam no mercado para vender, e isso prejudica a comunidade. Se a comunidade for bem atuante, né, organizada e atuante, vai dizer para todo mundo que tem interesse em comprar que não compra porque aquilo é um abacaxi. Né? Se tem coragem de descascar, a comunidade também tem. Então, assim, a comunidade precisa estar bem avisada para defender o seu território. Nesse caso, eles pediram, inclusive, ajuda, né, da gente. Coloquei isso para Vanderlei do IPMC, essa situação. E tá aí, nós vamos... É mais um caso, Beatriz, para a gente estar contribuindo aí com a comunidade. Beleza. Obrigada por trazer, né, aprofundar um pouco o exemplo, Valdivino. Eu queria pegar esse exemplo de Valdivino, que ele trouxe, né, da comunidade, e aproveitar que o pessoal da comunidade está aqui, para a gente pensar um pouco essa situação. Então, tem uma pessoa que está dizendo que tem o papel, ou seja, que seria proprietária da área, e tem a galera da comunidade que está lá, ó, nasceu e se criou, né? Sempre é o que a gente ouve. Nasceu e se criou, o pai nasceu e se criou, o avô nasceu e se criou. Eu queria perguntar, quem quiser arriscar, vocês acham que numa situação dessa, a comunidade que é posseira, vamos supor que essa pessoa tenha mesmo um documento de propriedade, esse fazendeiro que está dizendo que é dono.
Vocês acham que os poceiros têm algum direito frente a essa situação, frente a uma outra pessoa que tem um documento de propriedade? Quem que não falou ainda que pode chutar aí? Se acha que esses poceiros têm algum direito? Mas, gente, isso está acontecendo agora na comunidade dos companheiros que estão aqui na reunião. Bora lá, tem 3 pessoas da comunidade Sítio Antônio Josina. Tem uma pessoa dizendo que é dono da área dele, gente. E a comunidade não tem documento de propriedade, mas tem a posse, tem o uso. Será que a comunidade tem algum direito nessa situação? Eu acredito que sim, porque faz muito tempo que essa terra está abandonada e é onde a gente cria e ninguém tem certeza que eles têm documento ou não. Então acredito que a gente tem todo o direito. Certo. Então, cara, pode falar, Misailton. Bom, eu acho assim o seguinte, como poceiro, há muito tempo, tendo a posse da terra, fazendo uso da terra, tem uma regularização que chama concessão de uso, que dá direito aos poceiros a usar elas por 90 dias, por 90 anos. E com direito como é que diz? Aumentar mais com 90 dias, mais 90 anos. Renovar, 90 né? Anos. Renovar. Então, eu acho que isso, sim, é um direito, é uma regularização que dá concessão real do uso da terra e os poceiros têm, sim, direito do uso da terra. Maravilha. Então, vocês estão me dizendo que vocês têm direito, só falta agora fundamentar, né? A gente vai ver agora que direitos são esses. Roseli, pode falar? Assim, tipo, isso que Caroline e Misailton traz, né? A resposta é mais que clara. Os poceiros têm direito, sim, né? A gente que está há muito tempo nessas áreas, né? Nessas terras, plantando e criando, tem o direito de continuar na terra, porque essas certas pessoas que aparecem falando que tem esse documento, né? Que a gente não tem certeza e tal, não viveram ali naquela terra, não produziram, não criaram, e porque se acham no direito de expulsar, digamos assim, né, as pessoas que estão ali há mais tempo. E é isso que eles querem colocar, né, pessoal aí do sítio. Eu não sou do sítio, mas tentei explicar um pouquinho. Sim, muito bom. Então, vocês 3 estão dizendo o seguinte, a gente que usa, a gente tem direito a essa terra. Agora, vamos ver como é que está isso na legislação. Vocês estão corretíssimos. Agora, vamos ver como é que funciona isso na legislação. Então, gente, a pessoa que usa uma área, a comunidade que usa uma área, ela tem direito, mesmo não tendo um papel, mesmo não tendo um documento de propriedade. Então, quais direitos são esses? Vou citar aqui alguns dos direitos que vocês têm enquanto comunidade tradicional, mas enquanto poceiros individuais também. Então, o primeiro é esse nome estranho, que chama direito ao desforço imediato, mas é um direito muito importante. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês estão lá na comunidade de Canto da Onça, né? Eu acho que a Mariana falou Canto da Onça de Curaçá. E aí, vocês dormiram, né? Tá tudo bem. Quando acorda de manhã, tem uma cerca cercando a área de fundo de pasto. Cercou a área de fundo de pasto toda. O que a comunidade pode fazer nesse momento? Se a comunidade for lá e tirar essa cerca, acabou de ver essa cerca, foi lá, cercou a área coletiva. A comunidade for lá e tirar a cerca, falar, não, gente, essa área aqui é nossa, a gente vai tirar essa cerca. Eles estão com direito de fazer, se eles têm direito de fazer isso? Aí, Delma, do Raso. Aí, Delma. Tu chama do logo Raso. eu? Tu chama logo direito- eu, Evaldinho. Direito ao desforço imediato. 4 quilômetros de cerca. Direito ao desforço imediato. E aí, Beatriz, o que nós dizemos para Delma do Raso? Então, gente,
Porque ninguém quer responder essa pergunta, né? Se a comunidade pode ir lá derrubar a cerca, porque fica parecendo que é baderna, nada disso, gente. Está na legislação. Então, vocês podem, sim, se a comunidade, o posseiro, ele tem o direito de defender a sua posse. Então, se eu estou aqui na minha casa e alguém entra, eu posso, sim, defender a minha posse, certo? Eu posso colocar essa pessoa para fora, eu posso derrubar uma cerca que entra na minha área, certo? Isso está previsto lá no Código Civil, não tem nada de errado, tá? Então, o direito de defender a sua própria posse é um dos direitos que os posseiros têm, mesmo diante de uma pessoa que tem um documento de propriedade, tá? Outra coisa que os posseiros têm direito, gente, é a entrar com ações judiciais, que a gente chama de ação possessória. Não sei se já ouviram falar numa ação famosa, né, que chama reintegração de posse, né? Geralmente a gente vê uma ação de reintegração de posse, que é o quê? Tá o pessoal lá na área ocupando, vem alguém, diz que é dono e tira o pessoal da área, mas a ação de reintegração de posse não era para ser para isso, tá? As ações possessórias, elas são para que o possuidor, então a comunidade, ela pode entrar com uma ação judicial contra alguém que esteja querendo tirar a posse dela, tá? Isso também é um direito do posseiro. Outra coisa, gente, é a retenção por benfeitorias. Então, por exemplo, se vocês estão na comunidade de vocês e tem alguém querendo tomar essa área, ou em outra comunidade que vocês conhecem, tudo que foi feito sobre essa área, então se tem uma casa, se tem um rancho, se tem uma guarda, se tem um curral, tudo isso são benfeitorias. Cercas são benfeitorias. E tudo isso, a pessoa tem direito a ser indenizada no caso de uma expulsão, tá? Então, mesmo que seja para expulsar aquelas famílias ali, ela tem o direito a permanecer lá enquanto não for paga a indenização pelas benfeitorias. Então, caso também, mesmo eu não tendo um documento de propriedade, se alguém chega na minha área e destrói alguma coisa, eu tenho direito a receber a indenização. Então, vejam, gente, que não é o documento de propriedade que apenas que garante direitos, né? A posse, o uso da área, garante muitos direitos às comunidades, tá? Porque a gente tem muito essa cultura de achar que só apenas tendo um documento de propriedade é que as pessoas passam a ter direitos, e não é isso. Luiz, pode falar. Eu queria acrescentar, né, nessa questão que é assim, e para nós, de comunidades tradicionais, de fundo de fecho de pasto, ainda se assegura esse direito de posse, por quê? Uma vez essa ameaça externa, né, essa ameaça de alguém, né, vir perturbar, né, esbulhar a posse, o uso que a comunidade faz, é uma coisa que acontece agora, mas quando a gente tem como provar que nós somos posseiros há muito tempo. E é um tempo que se passa de geração em geração, como bem relatou, né, o senhor lá do vídeo, né, da comunidade. Então, assim, eu nasci, tenho 80 anos e já ouvi falar que o povo já criava gado aqui, né, já tem esse rancho. E aí chega alguém agora do nada e quer, né, tirar, botar uma cerca ou destruir. Então, para nós, enquanto comunidades tradicionais, esse direito à posse, fazer a defesa dessa posse, ela ainda é mais legítima, né? Por conta desse tempo de uso que a gente faz, que é muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Até remotos de ser séculos. E só agora alguém se apresenta a destruir, a perturbar, a expulsar de fato aquele uso que aquela comunidade está fazendo, aquelas pessoas. Massa, Luiz. Então, Luiz traz esse ponto do tempo de uso, né, como garantidor de direitos. E aí tem um outro elemento que é importante também para a gente pensar as áreas de fundo de pasto, que não só o tempo, mas a tradição que se desenvolve sobre essas áreas, né? Então, as comunidades, elas têm direito porque elas usam há muito tempo e porque elas desenvolveram um modo específico de viver sobre essas áreas, né? Então, são dois elementos importantes para a gente pensar o direito das comunidades de vocês, que provavelmente a maioria devem ser comunidades que não têm um documento de propriedade, mas tem essa posse alongada, né? Essa posse há muito tempo. E um último direito que a gente colocou ali é o direito à regularização fundiária,
que é o quê? É o direito de que essa posse que vocês exercem há muito tempo, ela se transforme, né? O Estado transforme essa posse num instrumento jurídico mais forte, digamos assim, né? Então, aquilo que era uma posse passe a ter algum tipo de documentação, né? Que pode ser um título de propriedade, pode ser um contrato de concessão de direito real de uso, né? Então, vão ter vários instrumentos. Mas a regularização fundiária é o quê? É quando o Estado, né, no caso das comunidades de fundo de pasto, a regularização é feita pelo Estado da Bahia, né, diferente das comunidades quilombolas, por exemplo, que é feita pelo governo federal, né, pelo INCRA. Então, no caso das comunidades de fundo de pasto, o órgão responsável pela regularização fundiária é a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, que deve ir até as áreas e medir essa área de posse, né, para garantir o direito à regularização fundiária das comunidades. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Então, gente, aí para ajudar assim um pouco a vocês, eu achei muito legal quando eu perguntei se a comunidade tem direito, e todo mundo meio que falou assim, não, tem direito, porque a gente está aqui, né? E esse sentimento de afirmação, de pertencimento é muito importante. Mas a ideia também é que vocês possam ver que não é só o sentimento de pertencimento, na legislação isso está garantido, tá? Então eu vou citar aqui algumas leis que vocês podem, né, utilizar para fazer a defesa do território de vocês, tá? Eu vou mandar o material depois, mas eu vou dar uma passadinha aqui por algumas legislações. Então, a primeira, gente, é a Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, né? É a lei que está acima de todas as leis. E na Constituição Federal, a gente tem 2 artigos importantes para as comunidades de fundo e fecho de pasto, que é o artigo 215 e o 216. No 215, a Constituição diz que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das dos outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Né? Então, esse modo de viver das comunidades de fundo e fecho de pasto, ele deve ser protegido pelo Estado, porque vocês são um grupo que fazem parte do processo civilizatório do país. Né? As comunidades de fundo de pasto estão aí 200, 300 anos, né, desenvolvendo o seu modo de viver. E esse modo de viver tem que ser protegido pelo Estado. E no 216, ele vai além. Ele diz que é um patrimônio cultural brasileiro, né, os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, as comunidades de fundo e fecho de pasto são um grupo formador da sociedade brasileira, né? A Caatinga seria outra, assim, as comunidades de fundo e fecho de pasto, né? Seria péssima, inclusive, né? Então, vocês fazem toda a diferença nesse território. Vocês têm um modo de criar diferenciado, né? Cada comunidade vai ter ali a sua dinâmica, tem a questão do sinal, a marcação, as divisões, o modo como vocês organizam isso, né? Tem os modos como vocês fazem as coisas, como vocês vivem. Então, pela Constituição Federal, esse modo de criar, fazer e viver é um patrimônio cultural brasileiro. Né? Então, se tem alguém querendo invadir a área de vocês, tomar a área de vocês, está afetando um patrimônio cultural brasileiro. E é importante que a gente fale isso e afirme isso, sem achar que o que a gente faz é pouco. Não, é muito importante. Né? O modo de viver das comunidades é muito importante. E contribui para que a gente tenha uma sociedade diversa. Né? Outra legislação importante também, a gente não vai aqui poder aprofundar todas elas, porque o tempo não dá. Mas é a Convenção 69. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar e tal. A Convenção 69 é uma lei que foi aprovada por vários países. Então, não foi apenas o Brasil que aprovou, tá? E ela fica abaixo da Constituição. Então, a Constituição está lá em cima, no topo de todas as leis, abaixo dela tem as convenções, como a Convenção 69. E ela diz uma coisa muito importante, que é o seguinte: toda vez que uma medida, seja do Legislativo, então seja da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, ou seja uma medida administrativa, então tipo o prefeito, ou o governo do Estado aqui, quando ele vai fazer alguma coisa e isso afeta uma comunidade tradicional, essa comunidade tem que ser consultada antes. Então, esse é um direito muito importante das comunidades de fundo e fecho de pasto, gente.
Porque significa que vocês têm o direito de ser ouvidos antes de que algo aconteça. Então, por exemplo, né, se tem uma empresa alguém falou energia eólica aqui, né, os conflitos por eólica. Então, se tem uma empresa de energia eólica tentando entrar na comunidade de vocês, né, antes, por exemplo, dela conseguir uma licença ambiental ou qualquer tipo de autorização, ela tem a comunidade que vai ser impactada tem que ser ouvida pelos órgãos, né? Vocês têm que ser escutados. Por quê? Porque existe um modo específico de viver ali que tem que ser respeitado, né? Então, o direito à consulta é um direito muito importante, muito desrespeitado ainda, mas que já tem muitos casos em que o direito à consulta foi seguido, né? E está sendo uma briga. Não sei se vocês ouviram falar já de Belo Monte, né? Tem outras situações aqui no Brasil em que comunidades tradicionais, como as de Fundo e Fecho de Pasto, conseguiram barrar, né, coisas que iam atingir elas por conta do direito à consulta. Então, outro direito importante que está na Convenção 69 é o direito de propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Então, as comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, vejam como a Convenção 69 é completa, né? Ela fala não só de garantir a posse de vocês, não só garantir o uso, mas garantir a propriedade dessas terras. E a Convenção 69, ela está acima de todas as outras legislações. Então, é algo que a gente precisa conhecer melhor, né? Depois vou passar, vocês dão uma lida com calma, porque é algo muito importante mesmo para as comunidades. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. A Convenção 69, ela fala o seguinte, que as comunidades têm direito à posse e à propriedade das terras que tradicionalmente ocupam, né? E que quando a gente for pensar em terras que tradicionalmente ocupam, ela fala o seguinte, né? Deve incluir o conceito de território, que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma forma. As coisas no direito são feitas assim com essa linguagem para a gente não entender muito, mas vamos tentar entender aqui. Então, o que a Convenção 69 diz é o seguinte, toda comunidade tradicional, como as comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, tem direito ao seu território, posse e propriedade. Mas a gente precisa entender o que é território. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, pensando aí nas comunidades de vocês, quais áreas vocês acham que estão dentro do território tradicional? Quem pode aí me falar alguma área da comunidade de vocês que está dentro do território tradicional? Vou melhorar minha pergunta. Então, vocês estão usando essa área há um tempão, certo? E na legislação diz o seguinte, ó, essa área que vocês usam há muito tempo, ela é o território da comunidade, certo? Só que dentro dessa área de território existem várias partes. Grazi, você levantou a mão. O que você acha que está dentro da área de território? Eu acho que tudo que está na comunidade. Eu acho que é toda a comunidade. Toda a área que a comunidade usa, né? E esse uso pode ser para diversas coisas. Pode ser para criação, pode ser para extração de frutos, pode ser um uso religioso. Então, por exemplo, se tem um monte lá na comunidade de vocês que há 50 anos a comunidade faz uma romaria até esse monte, né? Essa área faz parte do território tradicional, né? Então, seja para qualquer aspecto da vida comunitária, essas áreas utilizadas, os caminhos tradicionais, né, que a comunidade utiliza para se locomover, eles também fazem parte do território. E aí, gente, tem uma discussão, principalmente nas áreas da Caatinga, muito importante, que é o seguinte, às vezes, quando a comunidade vai passar pela regularização fundiária, que a gente viu ali que é um direito, muitas comunidades não têm essa noção, que o território abrange tudo. Tem umas pessoas que resumem assim, o território vai até onde o bode vai, né? Então, a gente tem visto muitas comunidades fazendo a regularização fundiária de áreas muito pequenas, porque não tem essa noção. Então, é importante que vocês, a partir de hoje, né, que já estão aqui dialogando sobre isso, o território inclui tudo. Então, se vai um técnico medir a nossa área, a gente vai incluir toda a área que a gente usa, tá? Porque isso daí é o que está garantido na legislação. Às vezes o pessoal acha que uma areazinha pequena vai garantir, mas daqui a 50, 100 anos,
né? A gente precisa ter um território que seja compatível com a vida futura da comunidade, que vai ter filhos, vai, né, ter mais animais. Então, o conceito de território é isso que Grazi falou mesmo. É toda a área que é utilizada pela comunidade. E aí a gente trouxe, né, quem já teve nas atividades do IRPA sabe que é famoso, né, os panos. E a gente trouxe uma foto de um dos panos do IRPA que mostra um pouco de uma comunidade de fundo de pasto. E tudo isso aí faz parte do território, né? A área de caatinga, que é utilizada para a criação, onde tem as cisternas, a área das casas, a área onde tem as roças, onde tem as aguadas. E aí, muitas das comunidades de fundo de pasto, elas tem uma separação, né, entre o que seriam áreas individuais e áreas coletivas. Mas é importante ter a noção de que o território é essa parte completa. Porque se a gente tem a área individual, mas não tem a área coletiva, não adianta nada, né? Ninguém vai criar os bodes em cima da cabeça, né? Então, o território é essa junção de todas as áreas utilizadas pela comunidade. E pela legislação, a comunidade tem direito a essas áreas, tá? Outra legislação importante é o decreto 6.040 de 2007, que ele fala o que são povos e comunidades tradicionais, né? E as comunidades de fundo e fecho de pasto são consideradas comunidades tradicionais. Então, uma comunidade tradicional é um grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tal, né? Então, quem diz que a comunidade é de fundo e fecho de pasto é a própria comunidade, né? É o autorreconhecimento que vai garantir a comunidade poder dizer, olha, eu sou uma comunidade, nós somos comunidade de fundo de pasto, ou nós somos quilombolas, nós somos indígenas, né? Então, é a partir sempre do autorreconhecimento. É possível que as comunidades de vocês já tenham passado por esse processo, né? Da emissão da certificação, que é quando a comunidade conversa, discute, se identifica como comunidade tradicional e solicita do Estado a emissão da certidão. Bom, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica. Então, isso não sei se daí de onde vocês estão vendo, mas é exatamente a descrição do que é uma comunidade de fundo de pasto, né? É uma comunidade que ocupa o seu território, utiliza os recursos naturais, né? Então, esse diálogo permanente com a caatinga, né? Com as áreas de solta, como condição para reproduzir a sua vida, né? Se as comunidades de vocês perdem essas áreas coletivas, essas áreas do bioma caatinga, isso impede a reprodução da própria comunidade, isso impede que a própria comunidade continue sendo, né? Continue vivendo da forma como vocês vivem. E o decreto 6040 também ia falar o que é território tradicional, que foi aquilo que a gente acabou de ver também, que está lá no pano, né? São todos os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, né? Então, quando for alguém medir aí as áreas de vocês, ou vocês estiverem conversando com outras comunidades, não esqueçam, território é tudo que a gente usa, né? Mesmo que seja um uso simbólico, mesmo que seja algo imaterial, né? Mas que seja para uma reza, para um canto, para uma festa, se a gente utiliza um pedaço de terra para aquilo, está dentro do território, a comunidade tem direito a esse pedaço de terra. E para fechar, né, a última norma que a gente vai citar é a Constituição do Estado da Bahia, né, que lá no seu artigo 178 é um artigo bastante polêmico, né? A gente poderia passar aqui 3 dias falando só sobre ele, mas não vamos ter esse tempo. Mas ele diz basicamente o seguinte, que as comunidades de fundo e fecho de pasto, elas têm, né, no caso de uso comunitário da terra, elas têm direito a um contrato de concessão de direito real de uso, tá? Ou seja, a gente falou lá atrás de regularização fundiária, né? No caso das comunidades de fundo de pasto, posseiras, né, já vimos, não precisa ter documento, a posse garante a elas o direito à regularização fundiária dos seus territórios tradicionais. Enfim, e sobre esse artigo a gente tem a Lei 2.910, eu falei que era a última, né, mas a última mesmo vai ser essa, que é a Lei 2.910 de 2013, que vai regulamentar esse artigo 178 da Constituição do Estado.
E aí vai dizer o seguinte, né, que esse contrato de concessão de direito real de uso, que acho que foi o William, né, que falou, eu não me lembro, foi Jair, falou, né, que a comunidade tem direito, atualmente, ele realmente está com esse prazo de 90 anos, a gente poderia aqui também falar sobre o prazo, tem uma série de problemas aí no meio, mas de forma resumida, seria isso, as comunidades de fundo de pasto têm direito a seus territórios tradicionais e tem direito a que seja celebrado esse contrato de concessão de direito real de uso, que nada mais é do que o quê? Aquela área vai pertencer ao estado da Bahia, mas fica sob a posse da comunidade, tá? Então, a comunidade vai assinar um contrato garantindo o uso dessa área pelos moradores. Então, assim, gente, falei muito, né? Mas tentei aqui fazer um resumão do básico, assim, da legislação que assegura direitos a vocês, né? Para a gente pegar aquelas respostas de antes e dar um tom, assim, utilizar também alguns argumentos jurídicos. E aí eu queria abrir para dúvidas, perguntas. Eu sei que tem várias dúvidas, né? Que a cabeça deve estar, assim, fervilhando, mas quem quiser fazer uma pergunta, uma dúvida, que eu volte alguma coisa. E depois eu queria propor um negócio rapidinho, assim, para a gente ir fechando, mas queria ouvir vocês. Disso que a gente viu aqui, o que vocês acham que está sendo violado nas comunidades de vocês? Ou o que pode ser aproveitado nas comunidades de vocês? Ou o que a gente viu não tem nada a ver com as comunidades de vocês, e eu estou, assim, fora aqui, totalmente fora de ordem. Tem alguma coisa aí que aproveita nas situações que vocês estão vendo? Eu queria falar aqui. Eu queria trazer um exemplo aqui da nossa região aqui, né? Com relação ao complexo eólico. Que, diante de toda essa legislação, né, que assegura os direitos aos povos e comunidades tradicionais, se tratando desse modo agora, né, nós, enquanto fundo de fecho de pasto, trazendo esse elemento da consulta prévia livre informada. E aí é um exemplo muito claro aqui, para nós, a comunidade Bom Jardim e outras comunidades também, que são impactadas com essa implantação desse complexo eólico, que em nenhum momento, tanto por parte do poder público local e também, né, do órgão licenciador, né, que autoriza as licenças ambientais, o INEMA, no estado da Bahia, não se fez em algum momento esse processo da consulta. E Beatriz trouxe uma fala bem precisa, né? Quando fala assim, ó, toda vez que uma atitude administrativa ou legislativa que, né, impacta diretamente o modo de vida, né, essas comunidades, antes tem que a gente ser consultado. Não é dizer assim, já estou fazendo e apenas informar a gente. E foi isso que aconteceu, né? Então, o processo de consultar, dizer, olha, nós estamos pensando, estamos estudando uma possibilidade de instalar isso aqui na região. O que vocês acham? Né? E ele vai trazer isso, traz esses impactos. Esse conteúdo, essas informações, isso, num processo de consulta, isso não foi em algum momento feito, né? Foi violado, né? E está aí, né, cada dia que passa, se tentando avançar esse empreendimento, já houve algumas licenças, né? Mas violando, dentre outras legislações, essa da consulta, que eu penso ser muito importante que nós, enquanto comunidades tradicionais, abraçar, né, esse mecanismo legislativo, né, ao nosso favor. E como bem Beatriz colocou, a gente já tem exemplos bem positivos quando as comunidades, os grupos, buscaram a execução dessa legislação por parte do Estado,
né? Do Estado, como falo, eu estou citando o Estado como todo, o brasileiro, né? Eu queria trazer esse elemento, né? E aí, mais ainda reforça, Beatriz e a todos, né? Que esse momento aqui, né? Eu estou muito grato mesmo pelo momento, que a gente está dialogando com bases da nossas comunidades, mas com a juventude. Isso é fundamental, né? Porque nós jovens, né? Eu sempre falo, nós somos os herdeiros, né? E os presentes interessados a dar continuidade a esse modo de vida. A responsabilidade é nossa. E em um espaço como esse, né? Estar imbuídos, né? Com esse tanto envolvimento de juventude da nossa região Cook, isso é fundamental, né? E nós possamos cada dia mais, né? Se fortalecer, se assegurar, se aprofundar, com muita leveza, né? Com muita sensibilidade, né? Que é importante a gente entender esses processos, né? Para a gente cada dia mais se fortalecer nas nossas comunidades. Seria um pouco nesse momento. Muito bom, Luiz. E só reforçando, né, que nesse caso que o Luiz está falando, essas violações à consulta prévia, né, ao direito da comunidade ser ouvida antes de entrar alguma coisa na sua área, foi o Ministério Público, inclusive, né, recomendou que a empresa pare as obras e que seja feita a consulta prévia, né, antes de continuar qualquer obra na área. Então, é um argumento, né, e é um direito muito importante mesmo da gente conhecer melhor. Então, gente, já que vocês, assim, né, não quiseram falar muito agora, depois da legislação, eu trouxe aqui 2 casos rapidinhos que eu quero que vocês me digam, assim, o que vocês fariam nessa situação. Então, eu vou botar aqui na tela e vou pedir ajuda, se alguém puder ler. Só ler, não precisa já falar não, tá? Que é mais fácil. Depois alguém arrisca falar. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, lê para mim aí o casinho que está aparecendo na tela. Tá aparecendo? Ah, agora tá. Agora sim. E aí, quem pode ler, gente? A gente pode ficar aqui até meia-noite, até alguém ler, tranquilo. Eu posso ler. Na comunidade de Fundo de Pasto, de Boa Nova, vivem 50 famílias, além das casas em que moram. Eles também têm roças e criam animais na solta, em áreas comuns do território. Há muitas gerações. Na última semana, um oficial de justiça do Fórum da cidade entregou um papel dizendo que os moradores teriam 15 dias para deixar suas casas e suas roças. O autor da ação judicial é um fazendeiro que se diz dono da área, onde a comunidade vive. Até aquele momento, ninguém nunca tinha ouvido falar que essas terras fossem dessa pessoa. Essa notícia deixou as pessoas da comunidade muito assustadas, pois as famílias não têm escritura da terra. O que a comunidade pode fazer nesse caso? Obrigada, Delma. E aí, galera? O que a comunidade pode fazer nesse caso? Quem chuta aí primeiro? Tô vendo que o chat está rolando aqui, mas daqui a pouco a gente olha. O que a comunidade pode fazer nesse caso aí? Comunidade de Fundo de Pasto Boa Nova. Estão lá muito tempo. Chegou uma pessoa e disse que é dono. O que vocês fariam nessa situação? Eu contratar a doutora Cíntia Você Gonzaga. Contratar a doutora Cíntia Gonzaga. Beatriz. Eu Você não posso, não né? pode. Não. Os outros. Você só no final, Odinho. E aí, galera? Mara. Tem um pessoal aqui. O William.
Grazi, diga aí, Grazi. Eu acho que a comunidade deve procurar os órgãos responsáveis ou a justiça. Nesse caso, seria a melhor solução. E quais são os órgãos responsáveis? Vamos chutar aí. Esse é um exemplo que pode acontecer em qualquer comunidade que está aqui. Então, é importante a gente conhecer mesmo, tá? Então, Grazi deu uma ideia. Procurar os órgãos responsáveis, né? Então, nesse caso, seria um órgão responsável pela terra. Qual é o órgão responsável por fazer a regularização fundiária das comunidades de fundo de pasto? Quem lembra? Ninguém lembra, gente? Alguém já ouviu falar? Isso, gente. Não... Pode falar. O governo. Mas é qual governo? É a prefeitura? Quem é que faz? O CDA. O CDA. Isso, Mara. Então, o CDA é a Coordenação de Desenvolvimento Agrário. É o órgão responsável por fazer a regularização fundiária das comunidades de fundo de pasto. Então, se vocês estão vendo alguma situação como essa, em que o território está ameaçado, procurar a CDA é fundamental. É uma das possibilidades, tá? Então, massa. Vocês já poderiam orientar a comunidade a procurar a CDA. O que mais, gente? Vocês viram aí que a pessoa disse que é dono da área, mas a comunidade não tem certeza. Será que a gente tem como ter certeza se uma pessoa é dona ou não de uma área? Isso fica registrado em algum lugar? No cartório. Pronto. Lembra que a gente viu lá no começo, gente, que ser proprietária é ter um documento registrado no cartório? Então, se chegar alguém num carrão, né, engravatado, dizendo assim, eu sou dono dessa área aqui, pessoal, como é que a gente descobre se isso é verdade? A gente pode ir no cartório de imóveis da cidade de vocês, certo? E pelo nome da pessoa, ou pelo nome da fazenda, a gente conseguir descobrir se aquela pessoa de fato tem uma propriedade ou não. Então, essa é outra coisa que a comunidade de Boa Nova pode fazer. Mais alguma coisa, gente? Vocês procurariam mais algum órgão além da CDA? Gente, ajudem, a comunidade de Boa Nova está aqui desesperada, vocês não querem dar uma solução pro pessoal, já deram duas, né? Procurar a CDA e... Qual foi a outra? Procurar o Ministério Público também seria uma das opções, né? Como é essa história de Ministério Público, Delma? Falei. Não entendi sua pergunta, Bia, por favor. Como é isso do Ministério Público? Fale um pouco mais de procurar o Ministério Público. Agora eu consegui ligar. Então, acho que eu não seria dizer exatamente a ação. No momento eu não tenho as palavras para dizer, mas, tipo assim, acho que no cartório seria buscar uma cadeia, fazer uma cadeia sucessória, seria isso? E no Sim. Ministério Público, se houver alguma... procurar fazer algum tipo de denúncia, alegando estar ali por muito tempo, por usufruir da terra, né, por cuidar, enfim. Mostrar que realmente a comunidade faz uso dessa área. Arrasou, é isso mesmo. Então, vocês já deram boas saídas aí para a comunidade de Boa Nova, né? Procurar os órgãos responsáveis, no caso é a CDA, né, que faz a regularização fundiária das comunidades de fundo de pasto. Procurar no cartório de imóveis, e Delma falou, né, pedir uma cadeia sucessória, então, pelo nome da pessoa, ou pelo CPF é mais difícil ter, ou pelo nome da fazenda, né, pedir o documento, gente, se o documento é público, é pago, né, em média aí uns R$70, mas vale a pena a comunidade solicitar para ter, de fato, a certeza se essa pessoa tem a propriedade ou não. E mesmo que tenha, a gente viu que os poceiros têm direito. Então, Delma falou, se a gente é poceira e a gente usa aqui há muito tempo,
A gente pode ir no Ministério Público, né? Qual é o papel do Ministério Público? Fiscalizar as leis. Se tem uma lei que está sendo violada, né, no caso os direitos dos poceiros, o Ministério Público tem o dever de agir, ainda mais quando é comunidade tradicional. Então, massa. Vou passar agora para o nosso segundo exemplo. Quem pode fazer a leitura? E esse vai ter um pouco a ver com o que está no chat aqui. Deixa eu ler. Eu posso ler. Vai lá, Roseli. Pedro e Joana são moradores da comunidade de Fundo de Pasto de Lagoa Bonita. Há uns 2 anos, eles viram uma movimentação estranha na serra que fica ao lado do terreno deles. Uns carros de fora, pessoas pegando uns punhados de terra do chão e levando com eles. Agora, em junho, chegaram várias máquinas no local e começaram a escavar, a explodir. E de lá para cá, é só poeira. Barulhos de explosão, rachaduras nas casas. As famílias ao redor também estão sentindo os mesmos efeitos e se perguntam: o que é possível fazer? E aí, minha gente? Vamos supor que vocês estão em contato aí com os jovens da comunidade de Lagoa Bonita. E eles perguntaram o que a gente faz, pessoal. Vocês passaram lá por aquela formação naquele dia. Então, me digam aí, o que a gente faz nesse caso? Chegou a empresa lá há um tempo atrás, pegou um pouco da terra, né? Pegou um pouco de amostras da terra e agora voltou e já começou a explodir tudo. Está rachando as casas. O que vocês fariam numa situação dessa? E aí, gente, o pessoal está desesperado, está precisando da ajuda de vocês. O que vocês diriam para a galera? Esse caso parece ter a ver alguma coisa que colocaram no chat aqui, né? Jair colocou que em Oricuri explodiram rochas um tempo atrás, recolhendo amostras de minério. E Grazi colocou que foi colocado um poste na área de fundo de pasto, sem a comunidade saber, e pode ser também alguma procura de minério ou eólica, né? Dependendo de como é que foi o poste. Então, eu vou perguntar para Jair. Jair, você que escreveu no chat aqui, que aí está tendo explosão. O que você faria nesse caso aí da comunidade de Lagoa Bonita? Bom, eita, me pegou. Seguinte, é uma comunidade tradicional. Então, é uma mineração que pode ser considerada ilegal, certo? Então, digamos o seguinte, dá para procurar a prefeitura, talvez, sei lá, quando tem mineração, digamos, tem que pagar imposto para você fazer aquilo, certo? A prefeitura normalmente lucra com isso. Se a prefeitura não está recebendo, eles naturalmente vão querer fazer alguma coisa a respeito, talvez. É isso. Então, já deu a ideia de procurar a prefeitura. Opa, o microfone fechou. Sempre que uma mineradora vai entrar na comunidade, gente, tem que ter uma autorização da prefeitura, tá? É uma autorização específica, chama certidão de conformidade. Então, procurar a prefeitura é uma boa ideia. Ver se a prefeitura autorizou aquilo acontecer. O que mais vocês poderiam fazer? Tá tendo explosão de uma empresa na área. O que mais, além de procurar a prefeitura? Nesse exemplo aí, a gente já pode ver que o direito... Neste exemplo aí, a gente já pode ver que o direito à consulta já não foi feito, né? Se eles chegaram lá pegando amostra de terra, então a comunidade não sabia. Acho que um direito aí já foi burlado aí, né? Então, denunciar, né, que o direito à consulta prévia foi desrespeitado. Grazi, pode falar? Sobre a pergunta,
Na minha opinião, tinha que entrar com a ação judiciária e procurar o INEMA. Ótimo, entrar com ação judicial, né? Porque vocês são os poceiros da área, então vocês têm direito a entrar com ação judicial e procurar o INEMA. Então, o INEMA, para quem não conhece, é o órgão ambiental aqui da Bahia, né? É o órgão que é responsável por autorizar, por exemplo, uma mineração entrar numa área de fundo de pasto. Ela precisa ter uma licença ambiental. Então, realmente, é importante procurar o INEMA para saber se aquela mineração foi realmente autorizada. E o INEMA, ele tem que fazer a consulta prévia, que Delma falou. O INEMA não pode autorizar a entrada de um empreendimento, seja eólico, seja mineração, que é o que a gente vê mais aí na região, sem fazer a consulta prévia. E acrescentando aqui, gente, a gente também pode procurar o Ministério Público, né? A gente sabe que, principalmente aí na região de vocês, em algumas das cidades, o Ministério Público ele é um pouquinho difícil. A gente tem que botar muita pressão nele para ele agir, né? Mas é importante, sim, fazer a denúncia no Ministério Público para formalizar isso. Olha, nós somos a comunidade que está aqui há muito tempo, né? E a gente tem o direito de utilizar essa área. Ô, Beatriz. Pode falar. Agora eu posso. Pode, porque Agora a eu gente posso. já acabou nosso segundo caso. Pronto. No primeiro caso, eu ia falar do primeiro caso, mas eu vou entrar também no segundo caso. No segundo caso, eu vou contar uma história verídica. Nesse segundo caso, eu acho que já aí conhece a Santana, né? O caso lá da Santana. Eu estive lá no último dia 24 de julho, numa reunião lá na Santana. Tem uma empresa de mineração ali explorando calcário e outro minério lá. E aí eles estão provocando muitos danos ambientais na região, inclusive com o pó do calcário. Eles estão fazendo o processamento lá mesmo e fica muito pó na caatinga. E aí foi interessante que a própria jovens de Santana que procuraram a associação, para a associação tomar alguma medida, alguma posição. Procuraram a prefeitura e descobriram que realmente tem uma licença ambiental esse ano para a empresa. A empresa está lá há mais de 20 anos e só agora esse ano que foi concedida uma licença ambiental. E a empresa está descumprindo todas as condicionantes, todos os critérios estabelecidos na licença. A única condicionante que estão cumprindo é a exploração. E aí, tiveram agora essa semana, acho que foi terça-feira passada, não dessa semana, da outra, né? Uma reunião novamente com a prefeitura e representante da empresa, que eles não se responsabilizaram, não assumiram que vão cumprir as condicionantes. A prefeitura não vai cancelar, suspender a licença. E aí, o que acontece é que a associação quer acionar o Ministério Público para que, através do Ministério Público, com ação civil, seja suspensa a licença que a prefeitura, que o município concedeu, que a empresa está desrespeitando a comunidade, não dialoga com a comunidade, enfim, é uma situação muito parecida com esse caso aí. No primeiro caso, aí eu acho que a comunidade lá precisa, como já é uma decisão da justiça, né, e tem 15 dias para saírem, né, para desocuparem a área que o suposto dono reclama, o que a comunidade, as pessoas podem fazer é entrar com recurso, recorrer da decisão que a justiça já decidiu. Recorrer da decisão, entrar de novo com ação na justiça, recorrendo da decisão, né, ou seja, entrar com ação de manutenção da posse, não. Porque não pode deixar com 15 dias sair, abandonar tudo e deixar pro fazendeiro lá. Então a comunidade pode ter o direito de recorrer, nesse caso aí, no primeiro. E no segundo, acionar o Ministério Público, né?
para que essa empresa pare o serviço, né? Porque com certeza esse serviço é clandestino, essa empresa é clandestina, não tem licença. É tudo isso que vocês disseram, procurar o INEMA para ver se tem licença, procurar a prefeitura para ver se tem a licença, e se estão cumprindo a licença, as condicionantes. E um dos casos é procurar o Ministério Público, né, para dirimir todas as dúvidas e, se for o caso, suspender todas as licenças e mandar a empresa parar. Massa, Valdivino. Bom, gente, era um pouco isso, né? A gente está chegando no tempo também, mas acho que deu para a gente dar uma conversada geral, assim. Acontecendo essas situações, é fundamental que a gente pense nessa parte jurídica, mas de comunicação, divulgação, denúncia, mobilização da comunidade, tudo isso anda junto, né? Com essas coisas que a gente viu. A gente sabe que o que está na lei não necessariamente é seguido, né? Se não tiver uma forte pressão. Então é isso, eu vou passar para a Mara, que pediu a palavra, mas já agradecendo o espaço, assim, imensamente, e vamos nos encontrando aí nas lutas. Mara, está contigo a palavra. Pronto, só para contribuir um pouquinho. A gente fala em procurar CDA, INEMA, Ministério Público, mas a gente sabe que para nossas comunidades é muito difícil ter acesso a essas coisas. Se não for uma comunidade organizada, nós não vamos conseguir fazer isso. E quando chega esse pessoal, fazendeiro, mineradora, eles já chegam com licença, não tem consulta na comunidade. Esse pessoal já jantou com o prefeito, com o secretário, já está tudo certo. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, nossa comunidade tem que estar organizada, porque senão a gente não vai conseguir ir no Ministério Público, a gente não vai conseguir ir até lá em Salvador, conseguir ir no CDA, não vamos conseguir fazer denúncia alguma. Então, acho que a gente tem que começar primeiro a organizar a nossa comunidade, aí vamos começar de baixo, vamos procurar o sindicato do município, vamos procurar a Secretaria da Agricultura, geralmente sempre tem essas coisas, o cartório, tudo. Mas se a comunidade não estiver organizada, que eu acho que é o princípio de tudo, a gente não vai conseguir um advogado, porque tudo isso para a gente entrar com ação é caro, todas essas coisas. Então, acho que era só para contribuir, que se tiver alguma coisa dessa na minha comunidade, eu já imagino a dificuldade que nós vamos ter por causa de falta de conhecimento, falta de ter contato com alguém, porque quando chega essas coisas, eu vi um exemplo. Está acontecendo aqui em Curaçá, de uma mineradora que tem na região de Rio Seco. Ele está comprando as terras dos poceiros. Eles não são não é propriedade, mas eles têm. Aí eles vão lá, sai dizendo, vai comprando, já está comprando hoje mesmo. Teve um senhor lá no sindicato dizendo que ele não quer vender a terra dele. Porém, o pessoal da empresa já fez até uma estrada por dentro da terra dele e ele está se recusando a vender a terra dele. Porém, todos os vizinhos dele estão vendendo a terra. Aí está tendo a exploração. Aí, agora que eu lembrei que falou dessa questão da invasão, não está tendo conflito, só que ele se recusa a vender, é um direito dele. Ele tem a posse da terra, e ele já mora lá, era dos pais dele, e hoje é dele, ele já tem 68 anos, e ele se recusa a vender a terra dele. Isso, não só comentar, assim, acho que isso que Mara traz é fundamental, gente. Se a gente não tiver organizado, não faz nada, né? Inclusive, para isso que a gente viu na legislação hoje, para isso ser conquistado, teve muita organização, né? Muita luta, muito conflito. Então, a própria legislação ela é fruto dessa organização que Mara traz, né? E para a gente conseguir que o que já foi conquistado no papel saia do papel, é mais luta ainda. Isso é verdade, Beatriz. E assim, só fazendo as considerações finais da nossa atividade de hoje, se alguém tiver mais alguma contribuição, se queira acrescentar mais alguma questão, se queira colocar em pauta também, pode se jogar aí. Só para a gente finalizar bem rapidinho. Tá vendo? A Mariana levantou a mão. Valdivino? Tá na fila. Fala, Mariana. Prioridade são os jovens, hein? Prioridade são os jovens.
Ô, Valdivia. Beatriz, é que assim, foi uma dúvida que a gente tivemos aqui, né? Que eu estou com outras jovens aqui acompanhando. É que, assim, próximo da comunidade da gente, tem uma terra, assim, que há um tempinho atrás foi pegada com droga, assim, e hoje essa terra é do governo, assim é o que a gente escuta falar, né? Que, tipo, a terra lá não mora ninguém porque é do governo. Aí, assim, que nem a gente comentando aqui que essa terra, sabe, é bem produtiva, uma área boa. E aí, tipo assim, qual a solução que seria para esse lugar, né? Porque não vai passar o resto da vida a terra lá sem uso, sem nada, né? Um desperdício. Sim. As áreas que elas são flagradas, né? Por exemplo, com plantação de drogas e tal, elas são destinadas, elas são expropriadas pelo Estado, né? Isso é o que deve acontecer. E essas áreas deveriam ser utilizadas para a reforma agrária, né? Então, só que o problema é que para o Estado fazer isso, alguém tem que ir lá ocupar a área, né? Dificilmente uma área não ocupada é destinada para a reforma agrária. Então, geralmente fica aí esperando, ou o processo não é concluído, né? É bom ver se o Estado chegou a fazer a expropriação, porque é raro, bem raro. Mas se tiver realmente em nome do Estado, Mariana, aí podem ser assentadas famílias, né? Famílias sem terra ou famílias que têm terra muito pequena, né? Essa área pode ser destinada para a reforma agrária. Então, você tem que soprar essa informação aí para alguém da região para ocupar essa terra e tornar ela uma área produtiva, né? Uma área utilizada. Porque deve ser destinada para a reforma agrária, sim. Ah, entendi. Obrigada. Valeu, Mari. Bom, gente, eu acho que por hoje é só, né? Então, queria agradecer em nome do coletivo, de toda a nossa galera que contribuiu para essa atividade acontecer. Muito obrigada, Beatriz. Eu acho que foi uma das aulas, assim, das atividades, né? Que a gente trata mais como roda de conversa, atividades. Não são palestrantes, são facilitadores, né? Contribuintes, porque a gente vive aqui numa dinâmica de aprendizado, né? Independente de onde é a classificação de cada um, se é doutor, se é técnico, se é estudante, a gente coloca todo mundo aqui na questão de aprendizado. É o que eu venho sempre comentando com os meninos. Para mim, todo dia é uma experiência nova, porque acho que a Bahia tem essa dinâmica, né? De todo dia a gente estar aprendendo algo novo, porque é um estado gigantesco. É uma imersão de culturas, são territórios assim de extrema riqueza. Eu acho que é importante esse papel também que a gente vem fazer aqui. Inclusive, tem muita gente que não conhecia, né, o que é a comunidade, o que são os povos de fundo e fecho de pasto, as comunidades tradicionais, como elas se compõem, o que tem dentro dessas comunidades. E tem muita gente que está participando e tendo esse contato, eu acho que é essencial, porque eu acho que daqui para frente a gente precisa se unir. E é justamente com esse objetivo que a nossa atividade vem, essa união, porque a gente está vendo o que está acontecendo, inclusive quando você colocou ali a CF, a Constituição Federal, eu parei assim e falei, a gente tem que lembrar que ainda nós temos uma Constituição Federal e que ela segura, assim, a população, porque ela está sendo ameaçada neste momento. Né? Quando você falou, ela é a superior, é a que rege todas as leis, a gente sabe que é, mas existe um governo aí que não se importa e não segue essa risca. Então, a gente precisa também começar a ter esses conhecimentos. E daqui para frente, eu acho que é esse tipo de informação que você traz, né? Que você trouxe assim, de uma forma muito didática, muito precisa e muito bem informativa que a gente está buscando passar para a galera e também para a gente, né? Eu tenho que fazer uma tese, inclusive, em cima de todas as minhas questões jurídicas e tenho que trabalhar com isso, é muito importante, né? E aí, eu acho que hoje deixou claro que a gente tem que parar a boiada, porque ela passa em qualquer lugar se deixar. Então, a gente tem meios jurídicos, meios legais,
e meios, e também pessoas que estão contribuindo para que esses meios jurídicos e legais eles sejam executados de forma correta e com êxito. Tá? Eu acho que a Rose quer falar, mas antes eu só queria agradecer imensamente mais uma vez. Eu passo a palavra para a Rose. Roseli, fica à vontade. Eu vou encher a bola aqui, porque hoje foi muito lindo. Fica à vontade, Rose. Eu falei para a Cíntia no privado que hoje seria ótima aula, né? Que ia ter muita participação de mais jovens, né? E hoje a gente está tendo uma participação expressiva, né? Uma presença expressiva da galera de Canudos, né? E integraram o grupo agora. E, Beatriz, muito obrigada mesmo, viu, por aceitar essa palestra. Sua metodologia foi ótima, muito, muito massa mesmo, bacana, adorei. E dizer que, assim, as aulas anteriores, as formações, as palestras anteriores foram legais também, temas relevantes, né, necessários para a gente, mas essa de hoje, assim, bateu o recorde mesmo de participação, né, todo mundo participou, a sua metodologia também incentivou a galera a falar, né, isso que foi bacana mesmo. Obrigada, só isso que eu queria falar. É isso, pegando um pouco da linha da Roseli, Beatriz, só para fechar, a gente, né, criou um cronograma, né, uma ementa para que chegasse a juntar um pouco, linkar um pouco os assuntos. E quando você trouxe a questão sobre território, a gente também trabalhou com território, né, o que é território para a própria comunidade. Então, eu acho que a gente também conseguiu ser bem feliz nesse processo aí de conhecimento. E está sendo uma linha, né? Uma linha de construção, acho que está ligando todos os assuntos e foi super dentro da discussão que a gente queria. E eu acho que na construção, enfim, de toda a ementa do módulo. E aí, se você quiser finalizar, fique à vontade. Agradeço muito. Pronto, gente. Eu também agradeço, eu gosto muito, assim, gosto de estar com espaço de jovens, né? Também sou uma pessoa jovem e sei da nossa potência, né? Sei que somos questionados, muitas vezes questionadas, mas é muito importante que a gente se envolva, né? E nas comunidades tradicionais que tem essa coisa de estar há muito tempo, às vezes parece que depende só dos mais velhos, né? E não depende, né? As comunidades são o que são hoje porque tem pessoas jovens, velhas, homens, mulheres, né? E muito legal, assim, essa iniciativa de estar fortalecendo a juventude nessa região. Então é isso, estou aqui muito disponível, gostei muito do nosso debate. Vou mandar o material para vocês, tá? Depois vocês dão um jeito vou mandar para a Roseli, ela passa para vocês. E é isso, boa formação e que saia daí muita luta e que a gente fique com os olhos abertos, né, nos nossos territórios, para perceber as movimentações e o que está chegando, para se alertar e para se antecipar. Valeu, gente. Uma boa noite. Valeu, Bia. Até mais. A Bia, Beatriz. Até mais, Rose. Gente, valeu, obrigada. A gente se vê na próxima. Ainda não acabou.